Estamos de volta com o nosso Balanço Geral nesta edição de sábado e a gente tem aqui um convidado especial. Satisfação estar recebendo o chefe gastronômico Márcio Ritt, que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, viu, Márcio? Obrigado. Grande satisfação estar recebendo você aqui. Eu quero saber como foi que nasceu, então, o encanto pela gastronomia na sua vida. Olha, começou cedo, começou aos 9 anos de idade, já brincando com os tachos da avó, né? Como eu brinco das avós. Bem cedo mesmo, aos 9. Aos 9 anos. E depois eu, decidi mesmo, a partir dos 14 anos, começar essa profissão, né? E levar a sério. Comecei estudando em Campinas, né? No interior de São Paulo. E de Campinas fui para Lisboa, e lá é que tudo aconteceu, né? Olha aí. E você está para estrear um programa. É verdade. Fale um pouco mais para a gente sobre esse programa. Bom, nosso programa é lá na TV Record, né, Lisboa, que vai estrear para a Europa, né, na Record Europa, Lisboa. E começamos agora, estreia no dia 30 agora de maio em Lisboa, no sábado também, às 8 horas, no horário local, né, de Lisboa. E é uma brincadeira, né? A gente vai mostrar, eu desafio o chefe Júlio Fernandes, a gente vai fazer, ele me desafia pratos portugueses e ele brasileiro. E a gente quer mostrar a gastronomia, né, essa cultura nossa, a ligação entre Brasil e Portugal. Que eu brinco muito, né? Eu tenho um livro esse ano também que é As Raízes, a Fusão, Brasil e Portugal. E eu acho que é isso que a gente quer mostrar, né? Lá para casa que não é tão difícil assim ser chefe, né? Ser cozinheiro, vá. Para a nossa audiência entender, você é brasileiro radicado na Europa. Eu sou de uma das menores cidades do Brasil, que é Miraselva, no Paraná. E aí fui para Campinas, de Campinas, Lisboa. Eu vivo em Lisboa há 26 anos e comecei com uma das famílias mais emblemáticas do mundo da gastronomia, que foi a Madame Patino, de Lisboa. E aí eu comecei a trabalhar com ela, depois deixei de trabalhar com ela e fui para a Vodafone, Portugal. E aí comecei a trabalhar na Vodafone como cozinheiro da administração Vodafone. Fiquei mais de 10 anos na Vodafone e depois montei minha própria empresa de catering. A gente tem um catering empresarial. Hoje eu sou o chefe executivo da Microsoft em Lisboa. Eu tenho um restaurante dentro da Microsoft, no Teatro Camões, que é a Companhia Nacional de Bailado, hoje em Portugal. E fora isso, faço muitas coisas. Tenho o Enduro GP de moto, tenho muita coisa. Faço bastante trabalho e estou gravando, né, que está sendo um sucesso. Parabéns. Vamos voltar a falar desse universo televisivo. Qual o maior desafio, então, de manter no ar um programa gastronômico dentro de uma emissora na Europa? Foi difícil, não foi fácil. Eu acho que a resiliência, né, nossa, brasileiro, e a gente mostrar que a gente faz a diferença, né, no jeito nosso de recriar, né, a gente pega qualquer coisa. Por exemplo, eu desafiei o chefe Júlio, a gente tem o pastel de bacalhau tradicional, que é com batata, e eu falei, não, chefe, o senhor vai ter que fazer um com mandioca, né, que é a raiz que a gente mais usa aqui no Brasil, e deu super certo. E aí eu acho que essa conexão, né, entre eu e o chefe Júlio, a gente começou a brincar e a Record apostou, né, viu que teve um bom retorno de marcas e de várias, né, empresas elogiando o nosso trabalho. Para muitos vai ser crítica, né, porque eu e o chefe, a gente brinca muito, né, com os produtos e contando a história da gastronomia em si, né. Eu acho que vocês vão ver, acho que em breve, acho que eles vão passar aqui também no Brasil um pedacinho, acho que vai dar para o pessoal, né, apreciar essa brincadeira, né, que é um grande... Já quero ver, já estou na expectativa aqui, porque eu realmente também gosto muito dessa área da gastronomia. É gostoso. Me interesso muito, acho muito bacana, muito legal mesmo. Eu queria saber de quem partiu a ideia desse programa. Foi brincando, eu uma das diretoras nossa da Record lá em Lisboa, eu sempre falava para ela que eu sonhava em desafiar chefes e a gente mostrar a nossa gastronomia brasileira, né? Porque eu uso muito, nesses 26 anos em Portugal, eu sempre fiz muitos pratos, né? Usando a fruta e as nossas raízes na culinária tradicional portuguesa. E aí eu comecei a mandar para eles essas ideias e eles gostaram, né? E aí eu falei, não, vamos começar com o chefe Júlio, nessa segunda temporada que a gente já está gravando, vamos para a terceira, se Deus quiser logo. E a gente está desafiando os chefes agora de línguas portuguesas de outros países, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E eles aceitaram e está sendo um desafio, vai ser conteúdos, eu acho, muito histórico e muito enriquecedor, né? Eu acho que a gastronomia hoje é isso, né? Ela une laços
né, de história, cultura, né? E eu acho que é isso que a gente quer passar aí para o pessoal em casa. Para eu entender um pouco mais do programa, são só vocês dois ou tem convidado especial? Temos, Como é que funciona? tem convidado especial, a gente tem, né, nesse primeiro episódio, a gente gravou com várias pessoas, figuras públicas até, diretores, presidentes de empresa, cantores, a gente chamou gente que foi para experimentar e dar o veredito, né? Eles colocam a mão na massa também, não? Não. Eles só entram com ingrediente surpresa. Temos um ingrediente Certo. surpresa que a gente tem que cozinhar, apresentar o prato com esse ingrediente. E depois eles vêm voltam no fim para provar e dar a nota final, né? E aí que a gente brinca os dois e tem sido, foi divertido. Foi uma experiência boa, eu acho, né? Porque é legal. Ô, Márcio, como é que você analisa, então, o segmento gastronômico na televisão atualmente? Eu sei que você está radicado na Europa, deve acompanhar os programas do segmento na Europa. Você costuma acompanhar os programas do segmento no Brasil também? Muito. Tem como fazer essa analogia? É parecido, não é? Tem uma pegada diferente? Olha, eu acho que é diferente pelo motivo da gente chamar esses convidados, né? E a gente quer mostrar também, né, que a gente transforma, né, que a gente não segue muito as receitas, né? Hoje em dia esses programas, podemos citar alguns nomes, né, que eles seguem muito a receita, né? E a gente não, a gente quer criar, a gente quer mostrar que a partir daquela receita, né, da base do bacalhau com natas, a gente pode inventar e desafiar, por isso que o nome já é desafio. A gente quer desafiar você a fazer um prato, né, que seja ou bacalhau ou filé, do seu modo, né, da sua assinatura. Então, esse que tem sido o diferencial, eu acho, que as pessoas gostaram. E quais são as diferenças? O que é que você consegue aqui trazer para a gente de elemento, de diferença ou de semelhança da culinária da Europa e da culinária do Brasil? Olha, a Europa hoje, a gastronomia no mundo hoje, né, ela está modificando muito, né? Ela está voltando à cozinha de afeto, de origem, as raízes, né? Eu acho que tudo mais natural, grelhado, assado diretamente na brasa, no fogo, né? Hoje em França, né, em França a gente fala que é a nouvelle cuisine, né, que é a gastronomia mais emblemática do mundo da história, né, a francesa. Mas eu acho que já na Europa, como a gente viaja muito, né, eu viajei para mais de 90 países já trabalhando com a gastronomia. Por exemplo, esse ano o ano passado tivemos na Romênia e não tínhamos nada, eu tive que transformar batata e porco todos os dias nas refeições e criei, né? A gente acaba por criar, né? Então, eu acho que hoje a nossa gastronomia brasileira, a gente tem muito mais riqueza, né, natural de frutas, especiarias. Eu acho que soma mais e eu acho que aqui... É porque tem mais à disposição, é isso ou não? Tem muita mais variedade. Eu chego aqui, eu vou no mercado e fico sem saber o que comprar, né? Eu quero levar tudo para poder criar, eu já vejo, eu pego um caju, já sei com o que eu vou fazer esse caju, estou vendo ali o caju, né? Eu adoro criar, então aqui pra gente, né, criar, eu lá em Portugal, agora a gente já tem muitas marcas e muitos produtos brasileiros em Portugal, então a gente já tem esse produto fácil acesso, então a gente cria muito, né? Eu acho que o Brasil, para a criação, acho que da gastronomia mundial, o Brasil acho que está em primeiro lugar. Eu acho que a gente tem esse privilégio, né, essa riqueza natural e tem vários grandes chefes, né, aqui no Brasil que mostra isso, né, nos menus e tudo. Para criar, você precisa ter uma base, você precisa ter um referencial. Sim. Qual a sua base, o seu referencial para você criar? Olha, para criar a minha base, eu acho que é sempre bom, depende, né, do que é o prato, né? Quando você faz um peixe, por exemplo, né, a matéria-prima tem que ser muito fresca, né? O peixe fresco, a carne é fresca e para você criar você tem que ter um bom produto, né? A gente tenta sempre escolher o produto mais próximo ao local, nada congelado, embalado, então a gente prima muito por isso, né? E a criação vem, né, do produto que você acha fresco, né? A base sempre, eu acho que é um bom tempero, né? Se for para peixe, é uma boa flor de sal, pimenta fresca. Eu acho que depende, né, de cada um, né, da cultura de cada país. Mas para mim, eu acho que é instantânea na hora. Na hora de você ver o produto, a matéria-prima, aí que você cria. E o refogado da dona de casa, muito comum aqui no Brasil? Isso é uma coisa universal ou é uma coisa nossa? É muito nossa. Tem no mundo, né, tipo ossobuco, alguns países têm o refogado, né? Mas o Brasil acho que é o número 1 de refogado, né? Eles refogam tudo, né? Até o chuchu, aquele cheiro refogadinho, que se espalha pela casa, que a gente fica com vontade. Lá a gente fala guisada, né? A comida guisada é muito melhor, é muito boa. Eu gosto muito. Na minha gastronomia a gente usa muito isso.
E quais são os pratos mais desafiadores assim de se fazer, na sua opinião? Olha, hoje, assim, o mais difícil, todo mundo tá, hoje já está muito fácil o acesso, né, que é o Beef Wellington, que antigamente era uma técnica que todo mundo tinha medo de arriscar em fazer, né? Hoje ele é o prato, acho que mais feito no mundo, mais conhecido com mais técnica, eu acho, o Beef Wellington. Depois temos doce de ovos também. Os doces de ovos é muito complexo, né? Porque você tem que também saber na hora certa de fazer o ponto fio da água, do caramelo, para introduzir, para fazer aquela incorporação da gema, né, no doce. São vários, acho que tem... O que mais eu acho hoje, na parte gastronômica no geral, é talvez o Beef Wellington, assim. Risotos, eu acho que não. Antigamente o risoto era um tabu, né? Hoje o risoto é um dos pratos, acho que mais fáceis de fazer hoje, com técnicas incríveis, que você pode abrir o arroz, né, deixar ele durante 3, 4 dias, depois você vai usando o resto do ontem e vai recriando o verdadeiro risoto, não é legal isso? E vamos imaginar aqui uma plateia, uma audiência de pessoas leigas, gente que não cozinha. Boa. Uma dica para quem quer começar nessa área da gastronomia, para quem vai cozinhar pela primeira vez, qual seria o prato, qual seria o ingrediente que você poderia trazer como elemento para essa pessoa conseguir executar, conseguir fazer o prato, não sair ruim, não ficar... Sim, não ficar, olha... ruim. Boa. O bacalhau, por exemplo, aqui é difícil acesso, né? Mas nós lá em Portugal temos muitas variedades e fácil acesso ao bacalhau. O bacalhau também é um peixe fácil de fazer, você de um refogado de cebola, alho e o bacalhau, você consegue fazer mais de 20 pratos. Desde o bacalhau à Brás, que é o... Eu vi uma coisa, perdão, eu vi uma coisa na internet, vou aproveitar a sua participação, sua presença aqui para tirar essa dúvida. Eu vi na internet que o bacalhau não é um peixe, é uma técnica. Isso mesmo, eu explico no Desafio dos Chefs, temos, Olha aí, o bacalhau é uma técnica de uma técnica. É uma técnica de salgar o peixe, né? O bacalhau em si, o peixe, o nome é gatos morrua, né? É uma espécie de peixe que a gente só tem, né, em cima em águas bem frias, geladas, né? Que é na Noruega, Finlândia para cima. Até vou para a Finlândia agora. Minha próxima viagem é a Finlândia, que eu sou chefe do Enduro, como eu te falei. A gente vai lá, vou tentar pescar um bacalhau lá e vou mostrar para vocês. Ótimo. Então, e aí o bacalhau é isso. É uma técnica de salgar, como a carne de sol hoje no Brasil, né? Antigamente os portugueses, os bravadores, né? Eles viajavam o mundo, né? E eles tinham que armazenar e preservar o peixe, né? E começaram a salgar. E aí que deu a origem do bacalhau salgado e hoje, né, é mundialmente conhecido. Aqui antigamente os povos também faziam isso, né? Para guardar a carne, eles salgavam a carne de sol, né? Para manter, durar mais tempo e tudo. Eu acho que aprenderam um com o outro. Eu não sei quem ensinou quem, né? Mas isso já é pré-histórico, né? E qual a melhor técnica para salgar o bacalhau? Olha, a água, lavar umas 3, 4 águas, né, correntes, sempre ir, cortar, se for lombos, cortar em pedaço pequeno, né, trocando a água. E na hora de cozer, né, o bacalhau, o lombo, a posta, é um pouquinho de leite, né? Você pode verter um pouco de leite na panela e ele vai ajudar com que tire o excesso do sal. É muito fácil, não é difícil. Não é difícil, mas eu acabei atrapalhando o seu raciocínio, você estava falando que o bacalhau pode ser um alimento, um prato fácil para quem quer iniciar na gastronomia. Então, como essa pessoa poderia fazer? Então, olha, através desse refogado, né, da cebola, alho francês, né, que é o alho poró aqui no Brasil, você pode acrescentar o bacalhau, né, e depois desse refogado com o bacalhau, você junta, depois tem o bacalhau espiritual, que é o bacalhau com cenoura e um molho branco. Depois temos bacalhau à Brás, que é o mesmo refogado, que leva batata palha ou uma batata em cubinhos, frita, e ovos e mexe com cheiro verde, depois é servir, é o mais prático. Tô ficando bacalhau à Brás. Água na boca aqui. É muito fácil. Depois temos o espiritual, depois temos o bacalhau, a Gomes de Sá também, que é muito fácil. São para ir, nessa sequência a gente tem para ir uns 30, que é muito fácil. A partir de ser refogado, você pode fazer cremoso, bacalhau com natas, que é o mais conhecido, né? Que é maravilhoso. Quem não tem natas pode usar o creme de leite, viu, gente? A dica. Fica igual. É Nesse raciocínio, vamos pensar algo que é de mais fácil acesso à população brasileira, ao cearense. O que é que você poderia trazer de dica para a gente? Olha, o que a gente faz muito, eu, por exemplo, lá em Portugal, está até no meu livro, recriei, lá a gente tem muitas pataniscas, que é aquele bolinho de chuva que a vovó fazia, salgado, né? Eu recriei com a carne de sol.
E aí você pode fazer ele com a carne seca, desfiada. A gente faz com bacalhau lá, eu fiz com a carne seca, com a carne de sol. E ficou maravilhoso, é um prato fácil de fazer, que você usa como entrada. Eu gravei aqui com um menino ontem, aqui em Fortaleza, e a gente fez o pastel de bacalhau e com a sobra da mandioca, a gente fez tipo um escondidinho de bacalhau. Pode fazer com a carne seca também, né? É um prato hoje de conforto, fácil de fazer, né? Que rende muito, né? Eu acho que é isso. Hoje as pessoas estão indo mais porque é prático, né? Você quer receber em casa com o mesmo produto, vamos supor, com a macaxeira, a gente faz a entrada, o prato principal é a sobremesa, né? É legal isso, você usar o mesmo produto para a refeição completa, é legal isso. É isso que a gente ensina hoje. Bom, você que está chegando aqui ao nosso Balanço Geral, edição de sábado, estou tendo aqui um bate-papo, né? Não é uma entrevista, a gente está batendo um papo aqui super agradável, né? Para um começo de tarde de sábado, é bom demais com o Márcio Ritt, ele que está apresentando, está participando de um programa na Record Europa, né? Desafio dos Chefes. É isso Desafio mesmo. dos Chefes, está para estrear, mas já está gravando mais temporadas. Estamos. O programa é um sucesso e a gente está falando também, claro, de gastronomia, de afetividade e outras coisas. Vamos voltar a falar um pouco sobre o programa que você vai estrear lá na Europa. Como é que faz para acompanhar, então, a atração? Então, no programa, né, no site da Record Europa, lá tem os canais onde ele é transmitido. Na Itália tem um número, né, da operadora. Na França, já tem a data nos Estados Unidos também. Eles, na programação do recordeuropa.com, a gente consegue ver onde vai passar. Vai estrear primeiramente dia 30 em Lisboa. Daqui a pouco, finalmente. É verdade. Eu tô aqui, eu chego da Finlândia 25, 26 é a estreia oficial para a imprensa nacional portuguesa no meu espaço, dentro do meu restaurante no Teatro Camões, lá na Expo. Os portugueses todos estão convidados, vai ter muita gente, eu não sei como é que a gente vai fazer. Vai ter um telão fora, virado para o Oceanário, em Lisboa, para as pessoas assistirem, quem passar na rua. E oficialmente vai ser no sábado na televisão, para todos os portugueses assistirem. Num sábado como hoje. É num sábado, é verdade. E vai ser num horário nobre, a gente acha, né? Que é um horário que todo mundo está em casa às 8 horas da noite, às 20 horas. E eu acho que vai ser o começo de muitos, né? A gente quer mostrar isso, né? O programa é para a gente mostrar que a dona de casa pode fazer, né, essa criação, que tem pratos que eu criei, desenvolvi, tem técnicas muito fáceis, né, de cozinhar, que as pessoas às vezes acham complicado, né? E não é fácil. Desejar muito sucesso para você aí nessa empreitada. Obrigado. Eu quero saber o seguinte, você já tinha tido alguma experiência na televisão antes ou é a estreia? Não, eu tive uma brincadeira dentro de um programa que a Record tem em Lisboa, que chamava Palco Record. E dentro do palco tínhamos um tease de uma apresentação de uma marca. E eu apresentei uma coisa pequena de 9, 10 minutos. E eles gostaram. Falaram, não, mas por que não? Agora vamos fazer uma coisa melhor. E eu fiquei com aquela dona de Olinda, falou assim, mas você comunica bem, você fala, vamos mostrar isso de uma outra forma, né? Desculpa. E aí, olha, deu esse resultado, que eu acho que agora vamos continuar, né? E como é que você classifica hoje essa experiência que você está tendo? Olha, é muito enriquecedora, né? Porque a gente acaba por mergulhar de cabeça, né? Eu não só apresento e não só faço, como eu também crio. O cenário é meu, eu vou às compras, eu que vou fazer tudo. Eu faço aquilo com tanto prazer. É o produtor executivo do programa também, é o apresentador. Eu adoro, eu sou muito criativo, né? Eu, por exemplo, dentro da minha empresa, minha cozinha, hoje a gente tem a maior horta urbana dentro de Lisboa, né? Em cima da Microsoft, onde eu tenho um restaurante, a gente tem uma horta. E eu levanto 5h30 da manhã, vou lá, cato as florzinhas do cebolinho, a folha de couve fresca e levo para o cenário também para dar uma diferença, né? E aí as meninas estão, às vezes num dia a gente grava 3 ou 4 programas, né? Não podia falar, mas estou falando. Aí a gente... Está sendo gravado então dentro do seu restaurante? Não, está sendo gravado dentro da Record mesmo, Record Europa. Sim, grava lá dentro, a gente montou um estúdio. E no meu restaurante eu levo as flores e as ervas frescas da minha horta, eu levo para lá. E aí, às vezes, estamos de um para o outro, o cenário tem que mudar. Eu falei, gente, vamos mudar isso. Aí eu começo a gravar, falo, não, esse quadro também aqui, não vamos pensar que é o mesmo dia, né? Eu falei, vamos dar uma mudada. E a gente muda e acontece um cenário diferente do outro todo dia. E é legal, eu gosto dessa criação, dessa inovação na televisão. Tem sido um aprendizado, né? E a gente tem uma equipe lá também da Record maravilhosa que deixa a gente muito à vontade, né? Isso é legal, porque desde os cameramen,
as meninas da maquiagem, tudo, a Regi está sempre falando, comunicando com a gente, é muito gostoso. Eles deixam a gente muito à vontade. Acho que é isso que flui, né? Quando a gente tem essa empatia, né? Um com o outro, educação, as coisas fluem naturalmente. É legal. E o seu restaurante em Portugal recebe mais portugueses, brasileiros? Quando os brasileiros chegam lá e descobrem que o chefe é brasileiro, isso está claro no seu restaurante? Você deixa isso claro ou não? Deixo, mas a gente faz muita comida local, né? E a gente dá o nosso toque sempre brasileiro, né? Esse novo espaço que a gente tem dentro do Teatro Camões, que é o Balé Café, a gente está montando o menu, eu já trabalho com essa empresa já há quase 20 anos, com a Companhia Nacional e a Escola do Conservatório, e eles desafiaram a gente a abrir esse restaurante ao público. Então a gente está 1 ano nessa preparação e a gente vai abrir agora, a estreia no dia do programa 26, a nova carta do espaço, que é virado para o Rio Tejo, uma zona muito bonita de Lisboa. Mas dentro da Microsoft, já há 14 anos, né, que a gente cozinha e a gente se preocupa muito com aquela alimentação saudável, né? A gente tenta pegar o mais natural, fresco, o produto próximo da nossa cozinha, né? A gente tem fornecedor que leva a porta dos legumes, os ovos, a carne fresca. A gente evita o desperdício, a gente tem muita preocupação. Hoje a minha empresa, nós temos muito essa preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, todo lugar que a gente vai, até no Enduro Mundial, a gente ganhou um prêmio de sustentabilidade, de pensar no meio ambiente, desde o óleo, as cascas dos legumes que a gente usa na cozinha, a gente faz a compostagem em cima na horta, temos minhoca que come os restos e vira esterco, né, para a nossa horta. Eu, no país de Gales, lembro até hoje, foi uma brincadeira, uma parte agora aqui para a gente, durante um dia, eu guardo toda a casca e restos das coisas, dos vegetais que a gente usa, e eu tenho dó de jogar fora. Eu comecei a juntar numas latas e fui jogar num pasto onde tinha um monte de ovelhas. E eu não vi, eu pisei num mato, a hora que eu vi cair com a casca toda em cima, vieram as ovelhas em cima comer as cascas em mim. Então, eu acho que isso é gostoso, né? A gente, de uma ajuda para o meio ambiente, se torna uma coisa prazerosa. Eu acho isso legal. É muito bom. Bom, você sabe que a gente tem um quadro aqui no nosso programa. Boa. E chama-se Hora da Venenosa, em que a gente fala dos famosos. Eu quero saber de você o seguinte. Boa. Já cozinhou para famoso? Muito. É muita responsabilidade. Você tem como contar pra gente? Tenho. Como foi a experiência ou as experiências? Olha, para começar, já comecei numa família muito famosa mundial, que foi a Madame Patino, né, com quem eu trabalhei anos. Ela, no palácio dela, em Portugal, ela recebia gente do mundo todo. Princesas, condes. Eu saí da menor cidade do Brasil, né, de Miraselva para o mundo, e cheguei nesse palácio como mordomo, né? E aí a gente ficava na recepção do palácio, e aí começava a chegar os carros do aeroporto de Tires, aí você via aquelas pessoas com sapato, bolsa, joias, você fala assim, meu Deus, de onde vem isso tudo? Depois é que você vai descobrir que eram pessoas famosas do mundo todo. Depois disso, eu comecei com o Durão Barroso, que foi o presidente da Comunidade Europeia, onde ele tinha vários convidados da política. Presidentes de mundo já foram vários, podem ver nas minhas redes sociais, para os presidentes quase todos, Silvio Berlusconi, Eduardo Santos na época de Angola, os presidentes do Brasil todos que passaram nesses 20 anos, eu acompanhei e recebi. Depois, assim, de celebridade, o David Beckham, quando ele gravou em Portugal um comercial da C&A, eu também cozinhei para ele durante 3 dias em Lisboa. Meryl Streep também, ela fez um filme, eu cozinhei para ela. Cristiano Ronaldo, já fiz coisas para ele, para a família toda. E foram tantas pessoas famosas, assim, de nomes. O Papa, quando ele foi em Portugal, eu com a minha equipe, uns amigos, eu cuidei da parte de sobremesa, quando ele foi beatificar a irmã Lúcia em Fátima. Então já foram vários. Eu acho que, para mim, é tão natural, né, isso acontecer, porque é na nossa profissão, né? E a gente acaba, dá aquele medinho, frio na barriga, às vezes vem gente, por exemplo, na Microsoft a gente tem, às vezes, gente do mundo todo, né, que passa na Microsoft. Temos muitas pessoas de vários países. A gente tem que ter cuidado com a alimentação, kosher e tudo, né? Então, é gente do mundo todo que às vezes nem... Por exemplo, o ano passado, eu recebi na Microsoft, em Portugal, dos 35 anos, o presidente mundial da Microsoft, que é o Schmidt, que veio no lugar do Bill Gates, né? E ele comeu o bolo, até tem uma foto minha no Instagram, ele comendo, ele comentou que foi o melhor bolo que ele comeu na vida. E ele queria que eu fosse fazer todos os bolos da Microsoft do mundo, né? Então, isso é legal. É quando a gente faz aquilo
que a gente gosta com amor, né, o resultado é esse. Então, um elogio, né? Quando gostoso, vem, deve ser muito bom. Muito bom. Agora, há muitas exigências para se cozinhar para um famoso, para uma autoridade? Tem algum gosto excêntrico, algo assim que realmente foge daquilo que a gente está acostumado, do padrão? Tem muita exigência. Quando é para estado governamental, já aconteceu em alguns países como Angola, a fiscalização chega antes e os cães farejadores farejarem os sacos das compras para ver se tinha algum envenenamento, Sim. alguma coisa, né? Isso acontece muito em algumas recepções de estado, né? Fora isso, eles mandam sempre um protocolo dos alergênicos, do que pode e não pode comer, né, e cozinhar. Tem países, né, tem clientes da Microsoft, de empresas como BNP, que eu trabalho, BNP Paribas. Em Lisboa temos muitos clientes de África e de Ásia e muitos eles não deixam que mulheres cozinham também. Aí tem que ser homens a confeccionar, pedem carne que tem que ser que tem que tirar todo o sangue no corte do animal, né? Então há vários procedimentos que a gente consegue, né? Hoje em dia a gastronomia é isso, né? É uma coisa que ela está tão, né, hoje versátil que a gente adapta a qualquer lugar. Qual foi o prato mais diferente que pediram para você cozinhar, fazer? Tem assim alguma coisa assim? O prato mais diferente que me fizeram cozinhar... Ou então o que deu mais prazer de você fazer, de você achou legal, ou mais simples, considerado mais simples? Olha, o mais prazeroso para mim, quando eu fui no Egito, numa aldeia dos núbios, quando eu fiquei lá 15 dias passeando vivendo essa experiência com os núbios, foi a gente fazer um cuscuz. Eu falei assim, mas gente, como é que a gente vai fazer? Era uma chapa de ferro assim, redonda, não tinha carvão, não tinha fogo, e eu vi eles catando os excrementos dos camelos, mas nunca pensei que aquilo era o carvão que a gente ia acender para fazer o nosso fogo. E aí, quando eu vi eles acendendo aqui, eu falei, nossa, isso vai dar um cheiro horroroso. Não, não tem cheiro nenhum, porque aquilo é erva seca, prensada, e a gente usou aquilo como carvão, e depois eles começam a assar aquele pão, a gente fez junto o pão, fizemos o cuscuz na hora, com carne que eles trazem também, um tipo de carne seca como a nossa. E a gente cozinhou ali e foi a maior experiência, foi inesquecível, no luar, assim, sem nada, não ouvi barulho nenhum, só do silêncio, né, no Egito, na aldeia, nessa parte deserta. Foi uma experiência que marcou. Isso foi em 2002, na época ninguém ia para o Egito, o Osama Bin Laden estava lá escondido. E aí foi essa experiência que marcou. E depois foram várias, né, na China, no Japão. Eu viajei muito e sou muito de fuçar na gastronomia local. Outra que me marcou muito foi Marrocos. Marrocos também eu tive uma experiência numa Múnia, num dos melhores hotéis do mundo. Lá também a gente aprendeu a fazer muita comida marroquina, as raízes de Marrocos, com as boas especiarias, né? E aí foi enriquecedor. Marrocos para mim também foi incrível. Turquia também é uma paixão que eu tenho com a comida turca. Acho que no mundo todo. A gastronomia é maravilhosa, né? E me conta essa experiência de cozinhar, de ser responsável pela alimentação de vários motociclistas. É verdade. Já estou nesse festival há mais de 3 anos, desde que eles começaram, né? A federação chama Enduro GP Internacional. E para o ano a gente vai trazer o que? Uma vez por mês? Uma vez a cada... Como é que funciona? Durante 6 meses, né? Começa geralmente em março, abril e vai até outubro. Então, às vezes tem mês, por exemplo, esse ano em Portugal a gente tem duas provas, que vai ser em Faf, em Portugal. A gente agora é Finlândia, Faf, né? E depois vamos para a França e depois termina em País de Gales, em Wales, na Inglaterra. E depois para o ano vamos ter Enduro Brasil pela primeira vez. Olha, isso é legal, vocês você vai vir? Aí. Eu vou, sou o chefe oficial deles. Muito eu bem. sou contratado por eles e a gente tem mais pelo menos 10 anos aí pela frente de Enduro pelo mundo. Isso está sendo uma experiência enriquecedora, né? Porque eu tento sempre no Enduro mostrar a nossa gastronomia brasileira. Eu sempre toco um toque nosso, né? Tem italianos que falam, nossa, o teu ossobuco está melhor que o nosso da Itália, tua polenta é melhor que a nossa também em regiões. Estive na Sicília agora, antes de vir para o Brasil, estava na Sicília cozinhando. E eu fiz alguns pratos típicos italianos, risotos, por exemplo, que os italianos próprios falam, eu nunca comi um risoto tão bom como o seu aqui na nossa terra. Eu acho que é esse toque que a gente faz, né? De pôr o nosso ingrediente, né? Esse jeito do refogado que a gente aprendeu aqui no Brasil, a gente refoga muito, eu acho. E aí dá um sabor excepcional, né, na nossa gastronomia. E a gastronomia cearense? Você está tendo a oportunidade, imagino, de... Olha lá, engordei 13 quilos de provar em 10 dias aqui em Fortaleza. Qual a análise que você faz da nossa culinária?
Nossa, eu sou apaixonado. Para já, eu acho que o cearense tem que ser estudado, né? Porque é um povo muito, desculpa, com todo o amor e carinho. Eu amo Fortaleza, eu já frequento Fortaleza há 25 anos e cada vez que eu venho mais eu me apaixono. Bom. E eu acho que a gastronomia nossa do Nordeste, Fortaleza, inclusive aqui no Ceará, é a mais rica do Brasil. Eu faço o festival, né, da gastronomia em Lisboa. Eu apresentei o stand do Piauí. A gente sabe da gastronomia do Piauí, né, que tem a Rosmaria Isabel, a paçoca. Sim. Mas é tudo muito próximo com a comida do Ceará, né? O Piauí é que é logo ali. Eu acho que é os estados que mais se comunicam do Nordeste. Da gastronomia. É Piauí e Ceará. A gastronomia é muito semelhante. E eu já faço isso também há 2 anos com a BTL em Lisboa. Eu já fiz com várias feiras gastronômicas pelo mundo. E aí eu sempre faço isso. Eu adoro fazer essa fusão, levar, né, essa mistura daqui. Aqui a gente tem uma riqueza, né? Que é a carne de sol, o queijo coalho, o caju. Eu, por exemplo, no meu livro, que eu vou falar um pouquinho dele agora para você, o português... É o seu primeiro livro, não? É o meu primeiro livro, demorou muito. Qual é o nome dele? Chama Raízes Cruzadas. É as raízes que foram e voltaram pela corte, vai ser lançado em Portugal primeiro, no dia 15 de outubro, no Palácio de Queluz. Tem uma participação especial, o apoio do turismo de Lisboa, e a gente vai ter... Não posso contar tudo, porque ainda tem muita coisa surpresa. A gente tem um artista brasileiro e um português que pinta o livro, vamos ter versos dentro, arte. A gente vai envolver cultura e arte. E uma coisa que eu fiz questão de pedir para esse pintor brasileiro pintar, que é um pintor de Minas Gerais, era ele focar numa fruta caju. Porque o povo no mundo não conhece a mandioca, não conhece o caju. Verdade. Em si, eles acham que o caju é a semente, é a castanha. E não, né? Então eu fiz questão que ele pusesse nesse retrato no quadro, que é lindo, o quadro está maravilhoso. Chegou hoje em minhas mãos, eu vou levar para Lisboa, vai ser fotografado já, junto com as minhas receitas. As minhas receitas já foram feitas. E aí eu fiz em evidente o caju, porque o mundo não conhece o caju, não conhece a mandioca, então ele fez isso em evidente no quadro. E aí o que eu admiro e gosto muito da culinária aqui é essa fusão, né? Que eu ando aqui, eu como ali na esquina o vatapá da senhorinha, como o espetinho na praia, eu gosto disso. Eu quando chego nos países, eu sento no chão, lá em Marrocos ou na Turquia, onde eu tô. Comida de rua também, eu né? Sento, popular. Eu acho que assim a gente já fica vacinado, né? Eu falei assim, bom, aí se você não pegou nada de bactérias no começo, você vai passar. Ótimo. E aí eu faço isso. E aqui eu amo isso. Eu vou pro mercado, fui pro mercado, minha tia, não, pisa naquele mercado que é muito, como que é? É muita gente, não sei o quê, mas eu gosto disso, eu gosto de sentir, né, o cheiro, o perfume das frutas, inclusive, né? E descobrir coisas novas. E aqui a gente, toda vez que vem, sai daqui com um monte de coisa, uma bagagem gigante, uma mala cheia. Márcio, agradecer a sua disponibilidade de comparecer aqui ao nosso programa, de vir ao Grupo Cidade de Comunicação. Desejar muito sucesso na estreia do seu programa. Agora já na semana que vem, na Record Europa. Obrigado. Desejar também muito êxito no lançamento do seu livro, já mais para o fim do ano. É verdade. E uma ótima estadia aqui no estado do Ceará. Volte sempre. Obrigado a todos. Quero agradecer em especial a TV Cidade, que é uma família para mim, né? Aqui, eu admiro muito o trabalho de vocês, de todos os filhos, né, da família Cidade, da família Dias, que eu amo de paixão, uma família que eu admiro muito. E vocês que trabalham com eles, parabéns pelo vosso profissionalismo e pela equipe maravilhosa. E olha, eu e o chefe Júlio, né, que somos os dois, vamos voltar aqui e desafiar, fazer um prato aqui com vocês. Por favor, me chama para provar. Eu vou chamar. De provar eu sou bom. Está desafiado. A gente vai vir apresentar aqui. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Amo Fortaleza, gente. Ótima tarde. Maravilha. Sucesso. Bom.